Seguinte, nesse vídeo eu vou falar exatamente tudo que você precisa fazer para poder alcançar teu objetivo independentemente de qual for ele. Seja quebrar um faturamento da tua empresa ou então colocar aquele shape, etc, conseguir melhorar a tua saúde, conseguir um bem-estar maior para tua família. Independentemente de qual for teu objetivo, eu vou conseguir te ajudar com toda certeza nesse vídeo a alcançar ele de uma forma completamente simples. Seguinte, no decorrer do vídeo eu vou te trazer 7 perguntas diferentes que vão ser simplesmente cruciais para você conseguir alcançar esse objetivo. E junto com elas eu vou trazer algumas perspectivas para realmente poder te ajudar a se alavancar, ter um melhor desenvolvimento para você realmente concluir esse objetivo em uma data prevista, ok? É simplesmente crucial que você tenha a droga de um caderno em mãos. Então pega um caderno, pega uma caneta, porque informação que você só escuta não adianta porra nenhuma. E isso é uma das poucas coisas que você deveria ter aprendido com a escola. Então, se você quer realmente estudar algo a fundo, pega a droga de um papel, pega a droga de uma caneta, ou então anota nas suas notas no notebook. Mas eu dou sempre preferência realmente para o caderno, porque depois de alguns meses, quando a gente pega aquele mesmo caderno e olha, caramba, nossa, 12 meses atrás eu estava estudando determinado assunto, eu lembro completamente disso. E normalmente quando é no notebook, quando é no celular, a gente acaba perdendo as anotações. Então eu sempre opto pelo caderno, tanto é que a gente acaba tendo um volume um pouco maior. Eu acho muito foda essa satisfação quando você vê 50 páginas preenchidas assim, só com conteúdo realmente significante. E é o seguinte, sem enrolar muito, primeira pergunta. O quê? O que seria esse o quê? Justamente o que é seu objetivo ou qual é o seu objetivo. Então aqui você vai colocar exatamente o que você quer. E como assim exatamente? Qual que é realmente a diferença disso? Você vai especificar o máximo possível. Se você, por exemplo, quer iniciar na academia, você não vai colocar só quero entrar na academia. Você vai falar, quero perder 5 quilos até tal data. Ou então quero perder 7 quilos, por exemplo, na academia. Ou quero alcançar meus 5 mil de faturamento mensais, entendeu? Meio que você vai ser completamente claro com esse teu objetivo, porque quanto mais claro você for, melhor vai ser para você realmente alcançar ele e concretizar ele na realidade. Segunda pergunta, e não menos importante, do meu ponto de vista, algo que a gente tem que ter completamente definido para realmente concluir um objetivo e sentir que concluímos isso realmente é tempo. Então, quando? Anota exatamente essa pergunta. Quando? E aí você coloca a data em que você vai iniciar o seu objetivo e a data em que você vai finalizar. E aqui eu tenho uma dica. Não coloque longo prazo, meio que de 1 ano, por exemplo. E se você for obrigado a colocar 1 ano, por exemplo, nessa meta, que você vá partindo ela em etapas. Então, ao invés de você falar, em 2026 eu quero alcançar o shape, você vai colocar, nos próximos 3 meses eu quero perder 2 quilos. E depois desses 2 meses, mais 2 quilos. Meio que você vai fraccionando esse seu objetivo, porque quando a gente pega datas muito grandes, normalmente a gente acaba procrastinando e não realizando nenhuma delas. Porque no primeiro dia dessa data, se você, por exemplo, colocar uma data anual, você ainda vai ter mais 364 dias para fazer isso. Por que você vai se preocupar com isso agora? E aí você acaba procrastinando de uma forma muito mais simples, entendeu? E aí, isso acaba te atrapalhando a alcançar teu objetivo na realidade. Terceira pergunta, do meu ponto de vista, essa é a mais crucial para você alcançar o seu objetivo, que é justamente por quê. E o que seria exatamente isso? Se você simplesmente estipula um objetivo sem ter um porquê forte, a maior probabilidade é de você simplesmente não alcançar esse objetivo. Então, para pensar comigo. Se você cria uma meta, mas não tem um motivo real para poder alcançar isso, o mais provável é que você acabe desistindo dela. Agora, por exemplo, vamos utilizar a meta de dinheiro. Se você simplesmente quer ganhar dinheiro, é bem provável que você não consiga. Mas, se você quer ganhar dinheiro porque você quer sair da realidade que tu tem hoje em dia, ou então trazer uma condição financeira melhor para os seus pais, é completamente diferente. Você não está fazendo isso só por você, está fazendo por eles. Está fazendo para poder mudar tudo ao seu redor. E quanto mais a gente trouxer um porquê assertivo, melhor vai ser o nosso desempenho. Porque quando a gente estiver pensando em falhar nessa questão, quando a gente estiver pensando em procrastinar, a gente vai lembrar exatamente do seguinte, do porquê que a gente iniciou isso. O que tinha na nossa cabeça quando a gente começou? E é para você anotar essa droga. Coloca aí, por que eu estou iniciando esse objetivo? Aí você vai lá e coloca completamente o seu motivo. Do meu ponto de vista, isso é muito difícil de se pensar, principalmente quando você estimula um objetivo qualquer. Então, dá um pause no vídeo, pensa realmente em qual que é o seu porquê, e aí traz uma resposta realmente útil e que você tem na sua cabeça de verdade. E pode até demorar um pouco para você realmente ter esse motivo, sem nenhuma pressão. Dá pause, escolhe qual é exatamente esse porquê, e aí você continua com o decorrer do vídeo. Quarta pergunta, do meu ponto de vista, extremamente importante. Como? Então você vai
espera a moto passar primeiro, né? Porque a moto é barulhenta pra caramba, tá ligado? Não sei se é escapamento aí, que foi, mas é barulhento demais, mas não tem como eu reclamar, tamo na rua, eu que sou errado. Mas seguinte, a sua quarta pergunta, como? E essa é uma das mais importantes, porque aqui você vai definir exatamente como que você vai alcançar esse objetivo. O como é justamente para você saber se você tem capacidade suficiente para poder alcançar isso e como que você vai alcançar exatamente esse objetivo. Então, por exemplo, se seu objetivo for começar a ter seus 5 mil mensais de faturamento, você vai ter que aumentar o teu esforço, entendeu? Meio que você vai ter que começar a trabalhar 3 horas a mais por dia e aí você seleciona exatamente um determinado tempo para você fazer isso. E como não se limita somente nessa questão, você pode adicionar, por exemplo, eu vou ter que me esforçar em tal rumo, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa tem um objetivo de conseguir um shape, como que ela vai conseguir isso? Ela vai conseguir indo todos os dias para academia, treinando pra caramba e suando que nem o porco, entendeu? Ela vai ter que dar o máximo dela. É exatamente dessa forma que ela vai conseguir alcançar o objetivo. Moto. E se você conseguiu encontrar o seu como, meus parabéns. Primeiro, trilha exatamente como que vai ser. Isso é muito importante, porque se você se perder no decorrer do caminho e você ler isso daqui novamente, você vai se reencontrar e vai poder prosseguir com o seu objetivo. Quinta pergunta, do meu ponto de vista, uma das mais interessantes, que é justamente quanto. E como assim quanto? Quanto de dinheiro, quanto de esforço, quanto de tempo? Como é que é exatamente esse quanto? Como que ele vai ser definido? Então, isso pode variar completamente do teu objetivo, a primeira pergunta que a gente fez lá no início. Então, por exemplo, se teu objetivo atualmente é justamente conseguir um shape melhor, você quer ficar com físico bravo e etc, quer ser o bambambam, beleza. Quanto que você vai precisar para isso? Porque você vai ter que pagar a academia. Isso é valor literalmente do dinheiro. Só que isso não se limita só a dinheiro. Por exemplo, você, moto, eu gosto assim, das bem grandona. Parei, nossa, passei uma vergonha do caralho aqui agora em público. Mas seguinte, se você tem um objetivo, se você quer ficar com aquele shape foda na academia, você não vai gastar somente o dinheiro da tua matrícula e dos seus suplementos. É que você tem que estar ciente disso. Não vai ser só você pagar e você vai ter o shape fodão. Você vai ter que dedicar seu tempo. Então, por exemplo, quanto que isso vai custar? Meio que você coloca lá, vai custar R$120 mensais, que é a mensalidade da academia, e 2 horas de todos os meus dias, ou então de 5 dias da semana, entendeu? Mas você vai separar exatamente esse tempo só para isso, entendeu? Por exemplo, você vai lá e coloca, das 3 horas da tarde até as 5 horas, eu vou estar treinando. E se alguém quiser marcar uma reunião exatamente nesse horário, foda-se, eu já tenho um compromisso, esse é meu objetivo. Eu não posso falhar nele, porque quando a gente negocia com a nossa cabeça, a gente acaba falhando e optando pela procrastinação. Então é muito mais fácil de você acabar falhando novamente caso você opte por isso. Mais uma perspectiva. Quanto talvez não seja nem dinheiro nem tempo, mas talvez o seu esforço. Que é justamente, se você quer aquele físico cabuloso, se você quer ganhar mais dinheiro, você vai ter que se dedicar mais, entendeu? Meio que não vai ser suficiente você fazer o básico aqui. Porque se você fizer o básico, você não vai ter resultado nenhum e vai continuar exatamente da mesma forma que você está. Então é muito importante que você esteja disposto a se esforçar, entendeu? E aqui você vai colocar exatamente quanto. Se você quiser, você pode avaliar essa questão com de 0 a 10, entendeu? Por exemplo, quanto de esforço que eu vou ter que dedicar nessa questão? 8, 7, e seja realista. Não é pra você falar, vou dedicar 10. Porque na realidade, provavelmente você não vai. 8 já é até difícil. Então seja humilde, coloca lá pro 7, coloca lá pro 6. Ou então se você realmente for um fodão, coloca lá 8, 9, etc. Mas você conseguiu entender o intuito desse porquê. Agora faltam somente 2 perguntas para o vídeo acabar. Acredito que você tá curtindo ele até aqui. Então, vamos prosseguir. Próxima pergunta. Quem? O que seria esse quem? Justamente quem pode te ajudar. Então, por exemplo, se você tem um amigo que já treina há 5 anos, ele pode te ajudar com toda certeza, ele pode te passar alguma dica, ele pode te passar uma ficha de treino mais certeira, ele pode te dizer, sei lá, o tempo que você deve descansar de acordo com o teu biotipo. Meio que ele pode realmente facilitar o teu processo. Então esse quem pode variar muito. Pode ser, por exemplo, se você tem um negócio que você quer escalar ele bastante, você vai precisar de um investidor. Se você já tem esse quem na sua cabeça, você pode ir atrás dele, entendeu? Mas quem é muito importante, porque desde já você deve começar a procurar essa pessoa, você deve tomar ação para você realmente se integrar dentro desse meio e concluir teu objetivo de verdade. Eu acredito que esse quem é bem simples de explicar, então eu vou ficar por essa parte mesmo. E última pergunta, mas não menos importante, onde? E é extremamente essencial. Do meu ponto de vista, é a terceira pergunta mais importante, que é justamente que onde não se limita somente a como, etc. Meio que onde é uma pergunta que vai muito mais longe, entendeu?
Porque hoje em dia, além de locais físicos, a gente também tem comunidades na internet, por exemplo. Então, onde seria justamente o ambiente que vai te moldar para você alcançar esse objetivo. Então, novamente, se você quer alcançar um físico muito almejado, você vai ter que andar com pessoas que buscam isso também. Então, você pode entrar, por exemplo, em um grupo de WhatsApp, onde eles investem um determinado dinheiro e quem mais treinar naquele mês consegue pegar tudo aquilo, entendeu? Isso é justamente o ambiente, isso é uma comunidade. Hoje em dia você pode entrar em comunidades no digital exatamente para concluir o objetivo que você tem. Você não precisa se limitar a locais físicos. Apesar de que locais físicos são extremamente bons e essenciais do meu ponto de vista para tu se desenvolver na real. Então, por exemplo, se tem algum local, tem uma cafeteria um pouco mais chique, a cafeteria mais rica da cidade, mais cara, etc., e você quer desenvolver os seus negócios, você quer um network de verdade, você quer contatos que realmente agregam, você vai precisar ir nela, entendeu? Então isso é extremamente importante, você saber exatamente onde e o local exato que você deve participar, seja isso no digital ou então no local físico, que é extremamente importante realmente para o teu desenvolvimento, para você ser certeiro e alcançar de verdade o teu objetivo. E essas são as 7 perguntas que eu acredito que vão ser essenciais para você alcançar teu objetivo e vão facilitar demais para você realmente tornar tudo isso realidade. Eu espero que você tenha curtido demais o vídeo, realmente tenha agregado e que você tenha anotado essa merda, porque se você não anotou, você é um incompetente. Então depois assiste o vídeo de novo, anota de novo, pega um insight diferente, porque do meu ponto de vista, quando a gente assiste uma vez, a gente consegue o superficial, mas quando é duas, a gente consegue realmente se aprofundar e trazer ainda melhor toda essa informação para o nosso caso. Então eu recomendo você assistir novamente, anota de verdade, porque isso é realmente muito importante para o teu desenvolvimento. Segue a gente e até mais.